Existem pessoas de grande valor intelectual, de rica sensibilidade, de uma longa soma de experiências vividas, que têm verdadeiro pânico da realidade. Refugiam-se no lado menor da vida, na parte mais superficial, e cortam o contato com o outro lado, onde justamente está concentrada a grandeza da verdade. Vivem a vida como medíocres funcionários públicos, aposentados com todos os vencimentos, e passam a cuidar das roseiras do seu quintal, sem perceberem a rosa. A plantar árvores sem adivinhar a frescura da sua sombra. Abençoados aqueles que não tiveram tréguas na alma, porque podem ver as cores das madrugadas, o brilho das estrelas, sentir o calor do sol, receber o pranto das chuvas, colher o perfume das flores, ouvir a canção das águas e compreender a voz dos ventos. Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras silenciadas. No episódio anterior, no formato de uma carta à Dalgisa, eu faço comentários sobre os capítulos 5 a 8 da obra A Imaginária, de Adalgisa Neri, nossa leitura desse mês do Clube Clássicas Sem Classe. Nosso encontro vai ocorrer no dia 29, sábado, às 10 horas da manhã, 29 de março. E nesse episódio, então, também no formato de carta à Dalgisa, eu vou comentar os capítulos 9 e 10. É isso. Cara Adalgisa. Bom, o capítulo anterior ele tinha terminado com uma reflexão sobre a maternidade, a centralidade da maternidade na vida dessa narradora, né? A maternidade aí vista como uma forma de redenção e como um dever a cumprir, né? Ela está em face ali da contemplação do suicídio e ela não o faz porque vê o filho como um dever a cumprir e o meu filho tornou-se meu dever a cumprir, enfim. E o presente capítulo, ele vai, então, se iniciar com o correr dos anos da nossa narradora, vivendo aí nesse ambiente familiar aí da família do marido dela, absolutamente louco, né? A sogra dela tendo delírios aí de santidade, brigando com a irmã, e ambiente completamente tóxico, o marido dela também parece que não consegue se viver sem essa loucura, ele precisa dessa loucura para produzir a arte que ele produz. E a protagonista, então, a narradora, se vê numa condição de que ela começa a perder o vínculo com a realidade, algo que espelha, né, a perda que ela tem da vontade de viver, que a gente já tinha visto no capítulo anterior. Aqui ela fala, fazia um esforço descomunal para não perder o mínimo da realidade, mas afinal, como poderia sinceramente saber onde e quando a realidade começava? Como que a gente lê esse trecho, né? Quão confiável é o relato, né, de uma narradora que afirma já de pronto que perdeu, estava prestes a perder o vínculo com a realidade. Quão confiável é isso? Esse é um período, então, de embate com a dúvida, e a personagem vê esse embate como uma forma de renovação da alma, né? Há um breve comentário genérico aqui sobre o combate de julgamento, e ela vem dizer, depois da dúvida, vem a renovação da nossa alma. Ao se apaixonar pelo atual marido, né, antes de se casar, ela havia dito que sofreu uma metamorfose, né, que o amor foi uma metamorfose para ela. Ela vai sofrer uma nova metamorfose aqui, né, depois da dúvida vem a renovação da nossa alma. Ao se embater, né, com
a dúvida quanto ao que é real nesse contexto de loucura dessa família, ela vai sofrer uma nova renovação. Mas enquanto a renovação do amor tinha sido positiva, essa renovação da dúvida vai ser negativa, ela vai ser confrontada com a vontade, a pulsão de morte, a vontade de suicídio, vai se contemplar com o suicídio, justamente em uma das cenas, que é a cena que o casal vai ao cinema, e eles vão assistir O Vampiro de Düsseldorf. É engraçado que esse título desse filme vai servir de inspiração para a forma como o Afonso Romano de Santana, no ensaio que é acrescentado à edição aqui da José Olímpio de 2015, que é um ensaio precursor sobre esse romance, sobre você, Adalgisa. Foi escrito em 1988, publicado na década de 90, e acrescentado aqui, ele vai enquadrar o fenômeno do vampirismo masculino. Enfim, eles vão ao cinema e ela vai contemplar a vontade de se suicidar. Eu olhei para os trilhos da rua, fiz um movimento inicial de quem deseja levantar-se para sair e, de golpe, atirar-me contra o primeiro instrumento de morte que me desse repouso. O instinto de conservação dominou-me. É interessante essa ligação entre o vampirismo, no caso, o vampirismo do marido, né? Ele precisa desse ambiente tóxico para frutificar, isso ele vai falar diretamente várias vezes aqui no romance, e o vampirismo sofrido por essa narradora com esse marido, né? Ela tendo que equilibrar pratos que ela não precisaria equilibrar. Ela vai comentar que meu marido deixava-se ficar deprimido e largado dentro de conflitos que ele alimentava para sua vibração artística, né? Forma de vampirismo também. No capítulo anterior ele comentara que a família dele é louca, mas ele não saberia viver sem isso, e que é isso que é o caráter especial dele, né? E que a narradora não compreenderia isso porque ela é uma mulher mediana, enfim. Nesse período, eles recebiam muitos amigos em casa, isso também é um reflexo aí na sua biografia, Adalgisa, né? Você conheceu muitos dos principais intelectuais que marcariam o modernismo nessa época, que se reuniam na sua casa para conversar com Ismael. E aqui tem essa cena em que a narradora vai dizer: recebia os amigos todas as noites, né, o marido dela, vivíamos rodeados de escritores, pintores, músicos, personalidades interessantes. E nessa cena em que eles têm essas visitas, esses salões, enfim, ela nunca abre a boca. Jamais opinei, era quase muda. A Ana Arruda Calado, sua biógrafa, ela também vai expressar essa cena, né, na biografia, vai dizer que você, Adalgisa, se limitava a servir o cafezinho aí nesses encontros, mas o seu depoimento ao Museu da Imagem do Som, em 1967, vai elogiar muito esse período, vai elogiar seu marido, vai dizer que você aprendeu muito nesses encontros. É engraçado que você fala isso de todos os seus casamentos, sempre comento, tanto o casamento com Ismael, quanto o casamento com Lorival Fontes, quando perguntado a respeito, você vai sempre dizer que você aprendeu muito com esses maridos, como quase que eles foram aí um curso universitário para você, né? Pois bem, nós temos essa personagem que fica muda nesses encontros e ela ouve o marido dela conversando com um amigo. O amigo pergunta: olha, sua mulher é nova, né, bonita ali, convivendo só com homens, não tem uma amiga, não sai de casa. Você não tem medo que ela te abandone, né, se apaixone por um de seus amigos? E a resposta do marido da narradora é muito interessante. Ele diz: a minha mulher é como a minha mão. No dia em que ela gangrenar, eu a decepo e continuo a viver com o resto do corpo. Aqui fica muito claro o tratamento da mulher como mero objeto, ela não é sujeito, né? Ela é quase ali como uma mesinha de canto onde está o café, né? Muda. E se eu não gostar daquela mesinha de canto, se ela fizer algo que eu desaprovo, eu mato, eu a decepo, né? A violência também do homem com relação à mulher, ela fica muito explícita na fala desse marido. A forma como a mulher é vista, ela tem consequências no tipo de comportamento que é considerado legítimo em relação a essa mulher. Então, essa mulher é vista como um objeto, ali, uma mesinha de canto, né, onde está o café, muda. Ela é vista como algo que pode ser objeto da mais terrível violência, né? Eu decepo essa mão, essa violência legitimada pela objetificação da mulher. E aqui a narradora continua: sim, eu não passava de um detalhe que não fazia grande falta ao todo. Mal sabia ele que o meu mundo era grandioso, né? Ela vem falar aqui do seu mundo interno, coisa que ele não estava conseguindo enxergar. Nesse mesmo capítulo, a narradora vem descrever um movimento revolucionário no país. A gente pode
pressupor que seja aí a Revolução de 1930, e ela vem criticar o comportamento dos indivíduos que ela vê aí nessa revolução, que tem um comportamento de massas, e ela é muito crítica com relação ao indivíduo que perde a própria individualidade e se integra totalmente às massas. Aqui há uma indagação da narradora: como resolver problemas da multidão quando os mais próximos e mais incômodos não têm solução? E aí ela vem falar da opressão que ela sofria dentro de casa e que não estava contemplada por aquele movimento revolucionário. A minha opressão estava dentro de casa. A minha liberdade de viver normalmente estava retirada há muitos anos por muitas pessoas. E eu não definia qual era o meu carrasco. E mais à frente, dentro daquela casa pequena, os conflitos não tinham variações. Nem ninguém cedia às suas vaidades e ao seu amor próprio para o outro, que pertencia ao mesmo sangue e ao mesmo núcleo. Ela vem fazer aqui uma reflexão, né, a narradora, crítica em relação ao movimento de massas, e essa crítica fundada em um ceticismo com relação ao homem, ao comportamento de massas. Ela vem dizer: cada homem considera-se em primeiro plano na capacidade de esclarecer e dirigir, considera-se o dono exclusivo das maiores virtudes cívicas e morais, sente-se o predestinado à salvação do seu povo. E nessa triste autossuficiência, perde a perspectiva da verdade. Aos poucos deixa-se conduzir para uma acomodação que não prejudique o seu orgulho, a sua vaidade, o seu efêmero prestígio e as suas vantagens pessoais. E mais à frente, o homem, inteiramente destituído da sua verdade, procura refúgio numa falsa solidariedade às classes mais numerosas e menos ambiciosas. Pode o indivíduo solidarizar-se com a massa sem que seja puramente movido por uma conquista ou uma vantagem pessoal? O caminho que encontra é juntar-se ao bloco para que esse mesmo bloco lhe traga a satisfação e a vitória que ele isoladamente não conseguiu conquistar. O slogan verdadeiro devia ser: todos por mim e eu por ninguém. Ninguém faz nada por ninguém sem o intuito de troca. E ela continua nessa reflexão, né, metralhadora disparando para tudo quanto é lado. O bem-estar da coletividade não depende da mudança de um grupo de homens incompetentes por outro tão deficiente como o que foi alijado. Todos os sistemas serão experimentados, mas nenhum dará resultado compensador desde que a pessoa humana não se aprimore na sua estrutura moral. Então, está dizendo aqui: não importa o sistema político, o grupo de poder, o que importa é o fundamento moral. E esse aprimoramento tem que ser conjunto em todas as classes. Não pode haver deslocamento de responsabilidades nem de deveres. E ela vai continuar, essa metralhadora, atirando para tudo quanto é lado. Não há, eu vejo, nenhum sistema de governo adequado para os homens, porque eles se repetem dentro dos mais variados sistemas. E aí a personagem, depois dessa reflexão genérica, volta àquele momento que ela viu aquela manifestação de rua e fala: tive a impressão de que se armasse uma guilhotina em praça pública, o povo iria assistir ao espetáculo, porque cada indivíduo desejava ver o seu inimigo pessoal decapitado. Veja que é uma narradora sem papas na língua para criticar a torto e a direito, e eu vejo muita semelhança disso, Adalgisa, entre essa narradora e suas colunas no periódico Última Hora, a coluna Retrato Sem Retoque, que é uma coluna explicitamente política, em que você criticava especialmente o entreguismo, né, dos órgãos de poder. Foi inclusive taxada de comunista, embora também criticasse as esquerdas, criticasse tudo, e você sempre foi conservadora nos costumes, né? Então acho interessante a voz dessa narradora aqui, atirando para tudo quanto é lado, muito semelhante à coluna Retrato Sem Retoque. E aqui é uma cena interessante, que é a cena da tia solteira, louca, né, do marido, que vive brigando aí com a sogra da narradora. No momento da revolução, ela tem medo que os revolucionários destruíssem a imagem que ela tem do Jesus crucificado, e que a cena ela vai tirar da parede com medo. Tirou da parede a imagem e deitou-a na cama, cercada de todos os travesseiros da casa e os cobertores que encontrou. Arrumou cadeiras em volta, como fazemos com as crianças pequeninas, para evitar um tombo. Fechou as janelas do quarto hermeticamente e começou a caminhar no corredor sem parar, entre lamentos e previsões. Ela começa a dar uma pirada ali. E aí
a narradora passa a descrever melhor essa mulher e a gente tem uma certa noção de que essa mulher tem a cabeça um pouco virada. Tem uma cena seguinte em que ela oferece doces para as amigas e diz que esses doces foram diretamente enviados pelos santos para ela. E as amigas, assim, beleza. E a narradora olha para essas amigas e pensa, gente, o que? Essa mulher tá falando que ela recebeu esses doces dos santos, essas amigas tratando como se fosse, assim, uma coisa normal. E aí eu vou citar um trecho em que esse comportamento falsamente cristão, meio louco dessa tia, é ligado a uma certa infantilização dessa mulher, né? Uma visão infantil de uma mulher. Uma infantilização que é exigida como prescrição de comportamento. Tá aqui um tema que vai estar muito comum nas obras que a gente vai ler esse ano no Clube Clássica Sem Classe. Eu vou ler aqui o trecho. Eu, que acabara de presenciar cenas de ódios e vinganças cruéis, olhei a tia do meu marido e fiquei penalizada de ver uma mulher de mais de 40 anos fazendo gracinhas de uma ingênua e casta menina de 10, né? Infantilização da voz da mulher e da mulher. A mulher que se comporta de maneira infantilizada porque o feminino é identificado com essa infantilização e é isso que é dela esperado. E é interessante refletir em que medida essa expectativa, prescrição de comportamento feminino, né, da mulher, mesmo a mulher mais velha, ser identificada como uma menina, né, uma incapaz, que tem a voz, a inocência, a falsa inocência de uma criança, em que medida essa expectativa de comportamento e associação de infantilização com a feminilidade, com o feminino, com a mulher, essa expectativa contribui para o silenciamento de uma escritora. A narradora continua aqui para falar mais um fato bizarro com relação a essa tia, porque ela tinha um santuário no quarto. E esse santuário, ela tinha um menino Jesus que ela tratava como se fosse um filho, né? Era um boneco que ela tratava como um filho. Eu vou ler aqui o trecho. Nesse santuário havia um menino Jesus, quase do tamanho de uma criança recém-nascida, deitada numa manjedoura de palha. Era muito comum conversar ela com a imagem de madeira, como se fosse um ser vivo. Nos dias mais frios, tinha ela uma coleção de pequenos cobertores para agasalhar o seu menino. Nesse momento, podíamos perceber facilmente as suas frustrações de maternidade. Então, a narradora, ela inclui esses fatos um tanto bizarros com relação a determinados personagens, né? A gente viu no episódio anterior o bode empalhado no canto da sala, que dá uma textura interessante para esse romance, uma textura meio bizarra, mas ao mesmo tempo dizem algo dessa narradora também. Por que ela escolheu esse fato? Será que ela é confiável? Será que ela está lembrando direito? Isso é tão estranho, né? E vem dizer também da intenção dessa narradora de retratar uma certa prescrição de comportamento para mulheres dessa época. Bom, a gente está nesse ambiente tóxico, a personagem cada vez mais perdendo o senso de realidade, desconfiando de si mesma, né, tendo dúvidas sobre si mesma e sendo cada vez mais estragada pela pulsão de morte. Eu vou ler aqui. Aquele ambiente para mim era como um círculo que se afrouxava e se apertava, ameaçando fechar-se na minha garganta definitivamente. Eu vivia com a sensação de despedida do mundo cada dia que atravessava. A família sempre em brigas, enfim, e o marido, nesses momentos de loucura da mãe dele, da tia dele, bate a cabeça na parede, ameaça matar a narradora, matar o filho da narradora, se suicidar, enfim. E essa cena, ela é repetida no curta-metragem que eu já mencionei no episódio passado, que é o curta-metragem Ismael e a Dalgisa. Tem a cena do Ismael batendo a cabeça na parede. Eu vou ler aqui o trecho. Pronto, a loucura acordara impiedosamente. Eu sabia que o final era o de sempre, meu marido jurando matar-se depois de eliminar os filhos e a mim. Porém, nunca deixava de encerrar as deliberações declaradas sem bater violentamente com a cabeça nas paredes, socar o peito, bofetear-se e arranhar-se. Pois bem, a narradora está então enclausurada, dessa vez na domesticidade, na casa dela, nessa casa de loucos, né? Esse capítulo vai terminar com a frase: o meu horizonte terminava na alta porta do meu quarto e no teto de tábuas. Antes disso, ela vem mencionar mais uma vez essa situação de desequilíbrio e ela vem mencionar uma saudade de uma infância que ela não teve. Vou ler o trecho inteiro. O meu pensamento vivia escorraçado de qualquer equilíbrio e havia dias em que eu tinha, como tantas vezes, vontade de fugir, de andar sem rumo pelo infinito adentro até gastar o meu corpo de encontro às pedras, aos barrancos e no pó das estradas sem nome.
Para minha tristeza, o infinito era o único ponto de relação. No meu passado, recebera faíscas de luz como relâmpagos. O resto eram tempestades mais brandas ou mais fortes, mas sempre tempestades de torturas complexas, onde eu flutuava como uma alga morta largada nas correntes, desmanchada na profundidade. Às vezes sentia uma forte saudade de uma infância que não conheci, de uma palavra que se perdera antes de nascer e de uma suavidade que não chegara a mim. Ela estava com saudade de algo que ela não viveu. O capítulo 10 vai se iniciar com a chuva. Anoitece, é um dia de chuva, e é nesse momento que um médico vai dar o diagnóstico ao marido da narradora de que ele tem uma doença muito séria. É interessante esse parágrafo como há uma fusão da paisagem interna da narradora com a paisagem externa do momento em que ela recebeu essa notícia, né? Vou ler aqui o trecho. Chovia uma chuva fina como pó. Anoitecia e as luzes da cidade foram acesas. Tinham a cor semelhante à dos círios. Eu estava inteiramente isolada e não ouvia nenhuma voz senão a do médico, repetindo insistentemente aos meus ouvidos: a doença é séria e deve tratar-se imediatamente, porque já perdeu muito tempo. Talvez até seja tarde qualquer providência nesse sentido. Olha só, a cor semelhante à dos círios, há uma certa solenidade nessa cena ao anoitecer, né? Ela estava grávida novamente, tem essa notícia de que o marido, né, padece de uma doença incurável, provavelmente, e ela continua: sentia a vida tão concreta na sua crueldade como a umidade esparsa no ar, estagnado e denso, que cobria as ruas. Assaltou-me um desejo louco de chorar. Aqui novamente uma fusão, né, da paisagem interna e da externa da personagem. Eles estão caminhando depois desse diagnóstico e é nesse momento que ela está confrontada com a possível, né, morte do marido, que o amor por ele, que ela sente por ele, vai se acentuar e vai transcender o tempo, transcender esse momento. E essa transcendência também é uma expressão do essencialismo de Ismael Nery, né, que eu vejo aqui nesse romance. Vou ler esse trecho. Amei-o naquele momento com a mesma força e pureza da minha adolescência. Senti-me tão impregnada na sua vida que nem o filho que trazia no meu ventre teve uma significação tão forte. Amei-o desde o tempo em que ele era criança, como se tivesse estado ao seu lado. Amei-o desde o seu nascimento como coisa minha e intransferível. Elevei-o mais alto do que os meus sofrimentos e as minhas angústias. Agora eu acompanhava todos os seus gestos, todos os seus passos, como se estivesse recolhendo riquezas. Ela amou como se ela estivesse sempre com ele, né? Aqui a abstração do tempo e espaço, né? Presente, passado e futuro, nesse momento aqui de intenso drama emocional. E esse gesto, né, de observar cada detalhe do marido como se estivesse recolhendo riquezas, né? Só quem conviveu com alguém que padece de uma doença grave, né? Só quem já teve essa experiência de perder alguém sabe muito bem o que é isso, de ir recolhendo as riquezas que estão prestes a se acabar. E aí nós temos um momento em que o abuso desse marido vai se mostrar muito evidente quanto ele fica doente. Isso também há um reflexo disso na biografia, né? Ana Arruda Calado também menciona que o Ismael teria ficado mais abusivo depois de doente. Esse marido, então, descobre que vai morrer, ele começa a fazer um abuso psicológico na nossa narradora, começa a falar sobre as desgraças da mulher decaída. Por quê? Ele não quer que ela se case novamente, ou tenha um novo amor, ou tenha um novo relacionamento depois que ele morrer. Ele quer controlá-la mesmo depois de morto, né? Aqui vou ler o trecho. Queria deixar depois de morto um traço da sua presença na lembrança através daqueles avisos impiedosos. Não podendo vigiar-me como faria até o último dia de vida, como proprietário e dono, procurava inocular no meu espírito com uma descrição lancinante uma espécie de estigma por qualquer deslize que futuramente eu viesse a cometer. E há uma cena semelhante aqui, que foi usado também nesse curta que eu mencionei, Ismael e a Dalgise, que é a cena em que ele tá para morrer, ele fala, pede para que ela não se case novamente, né? Aqui ela vai dizer: eu me senti entre dois abismos, ou a loucura da mãe do meu marido, ou uma vida de podridão. Estou certa de que foi a maneira de guardar-me para si depois de morto. Usou o pavor como elemento infalível. Certifiquei-me disso quando na hora da morte pediu-me que jamais tornasse a casar-me, né? Há uma cena assim também no curta-metragem que eu mencionei
E é engraçado que ela se sentiu dividida, né? O fato dela se sentir dividida é algo muito comum nesse romance. E aqui ela se sentiu dividida entre ficar louca com a mãe do marido dela, que, né, se também era viúva e guardou essa viuvez, assim, de forma absoluta, ou se ela não tivesse, se ela ficasse viúva e tivesse um outro relacionamento, ela decairia, né? Teria uma vida de podridão, tal como descrita aí por esse marido. Bom, o marido está doente, tudo indica que é tuberculose, embora isso não seja nomeado no romance, eles partem para a serra em busca de um melhor clima, uma cidade pequena, e há uma descrição aqui dos vizinhos doentes, enfim. Eu vou ler aqui. O que mais me afligia era a diversidade de tons de tosse. Uns parecia que no esforço descolavam o pulmão. Mais à frente, os vizinhos recomendavam uns aos outros remédios infalíveis. Essa textura dessa descrição, ela vai me lembrar um pouco o romance Floradas na Serra, que a gente também vai ler, né, nesse ano no Clube Clássico Sem Classe. Ela vai continuar aqui, não se apertavam as mãos, acreditavam em perigo de contágio, mas à frente, alguns já permaneciam há anos em convalescência e não desejavam outra coisa senão continuar a viver simplesmente naquela humilhação de enfermos. Eu, da janela da minha casa, os olhava e nos seus rostos transparentes e febris, orelhas saltadas, ombros caídos, costas abauladas, percebia sobreviventes deles mesmos. Um pouco mais à frente, no ar as tosses alternadas em tons agudos ou roucos e nas fisionomias os conflitos que a noite insônia desenhara com maior nitidez. Mais tarde eu apenas ouvia as tosses habitando as casas, saindo pelo silêncio da noite e confundindo-se com o pio das corujas, né? Tem até um certo prenúncio de algo negativo, e o pio das corujas. Um pouco mais à frente, um trecho que vai me lembrar de uma das discussões, que são várias, mas uma das discussões com relação ao tempo e à eternidade, que é a discussão de A Montanha Mágica, né? Um romance também que vai reunir um grupo de enfermos, né, em um ambiente fechado. E é um romance também que eu acho que pode dialogar com Florados na Serra, enfim. E que dialoga com esse trecho aqui já imaginário. Eu vou ler esse trecho. Nesse lugar, o céu tinha uma pureza de virgindade inútil. Era profundo, mas vazio, calmo, como uma sutil advertência à ilusão exaltada dos pensamentos e dos sentidos trepidantes. Tudo ali era um outro mundo, já que os seus habitantes tinham uma viagem premeditada, porém sempre adiada. As mentalidades variavam entre a realidade do eterno e a inconsciência do passageiro. A noção de tempo é algo que é muito bem trabalhada no nível da história e no nível da escrita e da estrutura pelo Thomas Mann na Montanha Mágica. E eu achei interessante isso porque o tempo também é a matéria de A Imaginária, expressamente no que ele vem dizer sobre a concepção essencialista de Ismael Nery, que está impressa aqui nesse romance, e vejo também nas suas demais obras, a da Algisa Nery. Bom, o marido não melhora e ele é internado em um sanatório, e a Berenice, ela vai vê-lo dia sim, dia não, né? Ela tem que ficar com os filhos, o segundo filho dela nasceu também, e ela vive uma situação de muito desamparo, muita solidão. Eu vou citar aqui, porque a solidão é um dos fios condutores desse romance, desde a epígrafe. Como eu me sentia desamparada e sofrida. Verifiquei que me habituara a guardar silêncio nos meus mais fundos pensamentos, e o orgulho de não explicar coisa alguma foi uma força na minha debilidade. Novamente, a solidão e a incomunicabilidade como uma forma de força. Isso a gente também viu, por exemplo, na cena do colégio dessa narradora, né? Que a solidão era a sua força. Vou continuar o trecho aqui. Havia pelo sofrimento superado as palavras, e tudo ia ficando sob os meus passos, como coisa que deixamos num caminho que jamais retomamos. Mas, ao contar-nos essa história, essa narradora está retomando esse caminho, e o faz por meio de palavras. Há uma breve descrição aqui da vida no sanatório, porque ela visitava o marido, então ela observava como era a situação ali. Fora do assunto decorrente da enfermidade, havia outros de grande importância para os doentes, o sentimental e o sexual. Mais à frente, ela vai definir esse ambiente como um mundo estranho e inexplorado, onde toda sorte de misérias borbulhava com mais vida do que aqueles corpos alquebrados. E um pouco mais à frente, o sanatório tinha um ambiente de alegrias forçadas e uma superficialidade transparente. Sob aquela limpeza, claridade, luz e brisa suave, corriam as paixões mais tenebrosas, os desejos mais avassaladores
e os pensamentos mais requintados em animalidade. Aqui também isso me lembra muito a Montanha Mágica do Thomas Mann. Bom, o marido dá uma melhorada, continua a viver no sanatório, mas passa a visitar a família. Só que ele começa a chegar tarde, de madrugada, e a esposa começa a desconfiar. Mas que é isso? Que estranho, né? Ele sai do sanatório de madrugada, vem me visitar de madrugada, o que está acontecendo? Bom, ele não demora muito a revelar a verdade para ela, ele faz diretamente, ele fala que ele tem um caso com outra mulher, ele sai do sanatório, encontra com essa mulher, diariamente fala com ela e depois volta para casa para visitar a esposa. E a esposa ouve essa revelação detalhada de quem é essa mulher, de como que ela é, de como isso acontecia, como se fosse uma tortura essa revelação. E eu vou citar aqui um trecho. Revelou então quando e como eram os encontros, disse-me o nome da criatura, o nome do marido, onde morava e os filhos que tinha. Era uma mulher casada, né? Descreveu o seu físico, seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, sua meiguice e os seus passeios prolongados quando descia do sanatório pelas manhãs e só aparecia em casa pelas madrugadas. E aí o cara tá se iludindo, falando, essa mulher me ama muito, ela é muito infeliz com o marido dela, blá, blá, blá. E essa é a última pedrada que ele poderia dar nessa esposa, né? Aí ela ouve isso e fica vazia. Né? Aqui tem um trecho, lágrimas eu não tinha para derramar. Tão ressecada, tão gretada e tão arrasada eu me sentia. Era como um deserto parado. E o cara começou a tratar a esposa como se fosse um confidente, começou a falar da amante para a esposa, com naturalidade, enfim. E a nossa narradora fica na dúvida, será que ele está querendo me fazer sofrer? Esse é um prazer mórbido? Será que ele está sendo sincero? O que está rolando na cabeça desse cara, né? E não para por aí, a coisa só piora. Porque o marido vai pedir um favor para a esposa. Vai pedir que a esposa leve um recado para a amante dele. Ele não tinha ninguém mais para quem confiar esse recado e pede. Ela olha para o marido e pensa, esse cara tá... Que é isso? Será que ele está querendo me machucar? Será que ele está falando isso com sinceridade? O que está passando na cabeça desse marido, né? E aqui eu vou citar um trecho em que, novamente, a solidão é a força da personagem. Desceu sobre mim uma grande solidão, e porque eu me sentia só, também me sentia forte. Virei-me firme para o meu marido, como se eu fosse enfrentar a maior luta contra mim mesma. Confesso que a minha atitude não foi bem de compreensão, foi de autoagressividade. Foi mais no sentido de perceber até onde a minha resistência chegava. Mais uma vez, eu oferecia-me para uma experiência. E a narradora se vê numa situação difícil, né? Porque aquecer ao pedido do marido é contribuir para o pecado dele, né? Para que ele se caia moralmente. Mas não aquecer é dizer não para um cara que está morrendo, né? Para o último pedido de um cara que está morrendo. E isso também é pecar. Então ela decide, ok, ela vai visitar essa amante e levar o recado do marido. E a cena em que ela visita a amante é toda descrita para salientar a artificialidade dessa mulher. Mas a artificialidade dessa amante é descrita de forma indireta, pela forma como a casa dela é decorada. Então, a narradora critica a casa e essa crítica vai se refletir na personagem da amante. Eu acho interessante esse jogo de espelhos aí dessa escrita. Vou citar o trecho. Olhei um ambiente, móveis sem importância, cores disparatadas, retratos em quantidades pendurados nas paredes, sem a menor estética. Um piano muito negro e flores de papel nos jarros. Novamente a figura das flores de papel. Isso apareceu no colégio também para denotar artificialidade. E a estética como emblema da ética, né? Da minha frente, sobre uma pequena mesa com inúmeros bibelôs de mau gosto, um vaso com rosas irritantemente artificiais. Novamente a artificialidade das flores. Pareciam repolhos coloridos. Tive a impressão de que as flores se riam do constrangimento da dona da casa. Quando ela fala pareciam repolhos coloridos, para dizer das rosas, a gente quase vê essa amante na nossa frente, né? É uma cena deprimente, porque essa amante recebe todo tipo de presente, dinheiro desse marido, e a esposa tem que dizer, meu marido não me preocupa não, meu marido vai continuar pagando para você o que ele paga. E a amante vai lá e faz o quê? Mostra, essa joia aqui que eu ganhei dele, enfim. É uma cena chocante que ela fica na dúvida, gente, será que essa mulher tá querendo me torturar? A narradora comenta, o assunto chegou a tal ponto que eu fiquei na dúvida se tratava com gente louca ou depravada. E ela fica chocada porque ela estava ali, e como esposa, economizando, trabalhando até altas horas para economizar dinheiro, para poder pagar a internação, o tratamento de saúde do marido, e o marido está ali gastando com flores, perfumes, joias para essa amante. E essa foi uma cena necessária porque a narradora vê isso como uma preparação para a morte desse marido.
ela diz que ele morreu muito antes de morrer para ela. Ele morreu nesse momento. Eu vou citar o trecho. A vida preparava-me para o ato final. Foi uma preparação penosíssima, mas devo confessar que só atravessei a ideia de perdê-lo na morte porque experimentei o abalo maior de perdê-lo em vida. Mais à frente, em verdade, para mim, ele morreu muitos meses antes de o terem sepultado. E aí ela faz uma reflexão, que é a reflexão com a qual eu comecei esse episódio. Os médicos vêm a declarar a saúde, a cura desse marido, e ele volta a viver na casa com a esposa. Mas continuam os momentos de abuso psicológico cada vez mais intensos. E vou citar o trecho. Creio que a intenção era grilhoar-me sob os maiores pavores. Falava e expunha exemplos fictícios de esposas adúlteras, fazendo-me perceber que as histórias eram um aviso à minha conduta futura, trazendo-me assim sob uma culpa que eu não merecia. Era uma espécie de controle póstumo, onde as suas palavras de abominação deveriam ficar gritantes na minha memória para todo o sempre. Veja bem que ele tem um relacionamento com uma mulher adúltera, mas com a esposa dele não. É um outro comportamento. As cenas de abuso continuam, em momentos que ela tá um pouco feliz, cantarolando baixinho, ele reclama disso, né? Como você tá ficando banal, comum, não tem um traço de espírito. E aí ele vem citar um trecho que me lembrou Pigmalião, né? Lembrei também do Romance Violeta, de Albertina Berta, que o marido também tem síndrome de Pigmalião. Aqui, pois bem, o marido da narradora vai dizer: inegavelmente você tem qualidades e virtudes, mas a minha mulher precisa ser violentada por uma sequência de choques a ponto de tornar-se um ser quase criado à minha semelhança. Essa vontade de criar a mulher à sua semelhança. O marido sempre repetindo que ela era ignorante, que não tinha complexidade, que não tinha sensibilidade, enfim. E aí ela vem fazer a sua defesa. Ela vem dizer: verdadeiramente a única coisa na qual eu encontrava forças que me erguia das ruínas era a poesia que eu sentia ao meu lado todas as horas do dia e da noite. Era uma sensibilidade intensa que estava dentro dela, mas que ela não exprimia para fora. Novamente, a incomunicabilidade, a solidão, o silêncio. Vou seguir aqui a ler. Eu, a mulher despida de intensidade de espírito, sem profundidade, mulher sem inteligência, nua de sensibilidade, sem lastro de alma. Seria essa definição uma verdade? Ela pergunta pra gente também. Essa definição é verdadeira? Tudo me pareceu sem nexo. Eu acabava de ser descarnada, posta no mesmo nível dos objetos, das coisas e dos seres mais inconsequentes e vazios. Aqui me lembra a figura do bode empalhado no canto da sala, né? Esse marido que tornou a esposa um bode empalhado no canto da sala, que sequer enxerga quem ela é. E o capítulo termina com o silêncio do narrador em face de todas essas afirmações, em face desse abuso psicológico cometido, porque ela tem medo de responder e de sentir remorso, né? Porque ela sabe que ele vai morrer. Daí ela sente medo do remorso, e esse medo é que faz com que ela se cale. Ela termina o capítulo então em silêncio, e esse silêncio é a liberdade dela. Essa liberdade sempre foi imprescindível à minha personalidade, ela afirma. É isso. Ela manteve silêncio nessa cena, mas ao mesmo tempo ela está a conversar conosco, a nos narrar o que passava dentro dela, dentro desse silêncio. Esse livro é uma confissão de culpa, mas é também uma defesa em face dessa situação tóxica. Eu fico por aqui e espero retornar logo com o desfecho dessa situação claustrofóbica dessa personagem. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2025. A música tema é a obra Sofres Porque Queres, um choro de Pixinguinha, interpretada pelo grupo Choro Pixinguinha em gravação de 1919.